E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa apresentação, onde falaremos sobre internet das coisas e a utilização de serverless computing dentro do ambiente Microsoft, ou seja, vamos falar um pouco sobre Azure Functions dentro dessa temática de internet das coisas. Deixa eu me apresentar, meu nome é Jorge Maia, trabalho com IoT desde 2014, venho aí de toda essa área de hardware, criação de hardware, unificação de projetos, transformação digital, uma gama de soluções unidas para quê? Para trazer esse mundo real, conectar, trazer mensageria e agora, principalmente, mais do que nunca, levar a inteligência para a ponta. Então a gente tem trabalhado em uma gama de soluções aonde eu trago toda a parte de inteligência ou para a ponta ou levo esses caras para processar na nuvem. E posso dizer para vocês, sem erro, sem chance de errar, que sem serverless hoje, muitos dos projetos não sairiam do papel. Bom, aqui na tela você tem o meu contato de Twitter, @Jorge Maia, meu site e o meu Facebook. Eu trabalho na Crazy Tech Labs, nós somos uma empresa de consultoria focada em internet das coisas e transformação digital com o uso de cloud computing. Então, toda essa gama de coisas aí que a gente vem falando, né, a gente vem aplicando na prática em várias verticais. Retail, indústria, agricultura, usinas, uma série de coisas, além de também pequenos escritórios e grandes empresas. Então, todo mundo hoje está um pouco interligado. Então, desde prédios inteligentes até a efetividade de uma consulta por câmera, por exemplo, para identificar um rosto, para abrir uma porta. Então, tudo isso hoje está interligado e a gente precisa de serviços para fazer isso aí funcionar. Tá? Quero convidar vocês, a gente tem um evento anual que acontece online e que também vai a algumas cidades do Brasil, que chama-se IoT Weekend e que está aí presente desde também 2014, sendo pioneiro nessa área. No meu Instagram e no meu canal do YouTube, você vai encontrar uma série chamada Minutos de IoT, onde eu trago pequenos conceitos aí e trago isso de uma forma muito simples, muito didática, para que você entenda, às vezes, termos que não estão no seu dia a dia. Por exemplo, um Brownfield Device. O que isso significa? Aonde isso leva? Quais são as problemáticas por trás disso? E a gente tenta exemplificar. Esse caso, por exemplo, é um dispositivo mais antigo que não necessariamente precisa estar conectado à internet. Então, utiliza-se uma ponte entre a internet e esse dispositivo. Geralmente um gateway que roda aí alguma inteligência. Também trabalho no IoT Newspaper, um boletim que a gente solta para empresas. Se você tiver interesse, me procure, vamos conversar. E tenho também um podcast que eu falo de inovação e de internet das coisas. Bom, não posso deixar de convidar também, a gente tem um treinamento gratuito lá na Udemy sobre internet das coisas. Dê uma olhada, tá gratuito, tá liberado lá, tem muito material bacana, rapidinho, em 2 horas, você tem uma visão geral. Se você ainda não conhece internet das coisas, aconselho você a dar uma olhada nesse material. Meu Instagram está aqui, se você quiser bater uma foto aí para chegar mais fácil. Aqui são alguns dos vídeos dos Minutos de IoT que a gente vem soltando e também um pouco aí de material, cobertura de eventos e tudo mais que a gente vem seguindo. Meu canal do YouTube também trouxe aqui um QR Code para ficar mais fácil. No canal do YouTube você encontra todos os vídeos das outras edições do IoT Weekend. Então, semelhante aqui ao Serverless Week, você também tem acesso posterior e de forma gratuita. Lá a gente tem especialista de várias brands trazendo toda essa temática interligada à internet das coisas, que é o nosso foco dentro desse evento, além de também algumas visitas, algumas ideias que eu tenho e que eu tenho trazido para dentro de clientes, eu tenho colocado também dentro desse canal do YouTube. Bom, vamos começar o nosso tema, né? Quando a gente fala de internet das coisas, muita gente liga a esse cenário que está aí na tela. Quando você falou em IoT, falou em internet das coisas, a primeira coisa, plaquinhas, hardware, comprar um Arduino, um Raspberry Pi, um ferro de solda. Não, peraí, vamos fazer um protótipo, vamos ligar, né, um monte de fios numa protoboard e eu posso garantir a você que esse pode ser um começo errado para o seu projeto. A gente tem trabalhado em várias verticais, com vários tamanhos de equipes. E, com certeza absoluta, a maioria das equipes não tem esse feeling, não tem essa ideia de que hardware pode ser um complicador naquele momento. Não estou dizendo aqui que hardware não é necessário, de jeito nenhum. Sem hardware não temos internet das coisas. Sem o dispositivo, a gente não consegue conectar a ponta. Mas,
Se você é da área de software, tem muita oportunidade. Tem muita coisa a ser feita e certamente você pode seguir sem sequer tocar em um hardware, sem a necessidade de prototipar nada com o hardware. E o hardware ele vai ser trabalhado por pessoas, por especialistas naquela área. Ou seja, não se preocupe com isso de início, né? Mas também não torne isso algo intocável e de menor relevância. Não é isso e a ideia não é essa. Mas infelizmente as pessoas têm essa visão. A visão de se reunir ao longo de uma mesa, a visão de buscar aí algumas peças, ferros de solda, unir sensores que você compra aí, Mercado Livre, Alibaba, alguns outros sites, né? E, consequentemente, a gente perde o foco no principal, que é por que é que a gente está fazendo essa solução? Aonde a gente quer chegar com essa solução? O que essa solução resolve? Que dor ela ataca? Como e quando eu consigo resolver essa dor? Né? Porque são etapas às vezes. Não necessariamente você vai simplesmente sensoriar. Você vai ter que trabalhar um algoritmo de inteligência para fazer predição. Você vai ter que, às vezes, trabalhar uma visão mais holística de dados. Então, vai buscar esse dado em um outro local. Não necessariamente somente naquela vertical, somente naquele setor. Né? Então, você envolve áreas multidisciplinares. E, naturalmente, com muita ciência por trás. Porque eu costumo conversar com muita gente sobre isso e as pessoas, às vezes, tendem a simplificar a coisa. E quando você vai para um ambiente industrial, você não consegue simplificar, às vezes, as coisas. Porque se aquela linha de produção parar, o prejuízo é tamanho, às vezes em 1 hora de linha parada. E você para pessoas, você para a próxima linha que está esperando, né, o objeto produzido por essa, e aí você começa a criar uma bola de neve, um ciclo totalmente destrutivo ali dentro. E isso pode se desencadear por uma tomada de decisão errada, por uma informação errada, por um dado que não foi tratado de forma correta. Então, isso só para a gente exemplificar o seguinte, tem muita coisa numa solução de IoT e necessariamente hardware está envolvido, mas às vezes você tem partes muito mais sensíveis. Às vezes você envolve processos, às vezes você envolve pessoas, conhecimentos diferentes, né? E aí vem toda essa temática para se lidar. Então, quando você for pensar em internet das coisas, esqueça um pouco a parte de hardware, esqueça um pouco a parte do chip de conexão. Não estou dizendo que isso não é importante, mas às vezes o segredo do início desse projeto, da sua prova de conceito, da sua prova de valor, está num conceito usando software, por exemplo. Você consegue simular dados, buscar dados, gerir dados e demonstrar isso aí funcionando para fazer aí, então, o início desse processo. Né? E aí sim, a gente entra em campo e vai realmente retomar campo. Tem muita coisa, né? Quando a gente pensa em cenários de interligação, por exemplo, tem a parte de tradução de protocolos, onde eu tenho máquinas falando uma linguagem, outras máquinas falando outras, eu preciso unir todos esses caras, rodando tudo na ponta, fazendo com que tudo isso funcione, para que a partir daí eu consiga enviar esses dados para uma nuvem ou para algum lugar. Então olha só, olha o tanto de coisa que tem para se pensar e muita gente quando se fala de IoT, olha uma cena como essa daqui e diz assim, isso aí é o que interessa. Então vamos conceituar e entender o que é uma solução de internet das coisas. Uma solução de internet das coisas, ela traz sensores, sejam quaisquer, né? E traga para dentro desses sensores também câmeras, todas as ideias que recebem dados, tá? Então traga tudo isso para dentro desse grande grupo que a gente chama de sensores. Vamos trazer também atuadores que geram aí uma resposta, né, para o ambiente. Então a gente está falando de catracas, motores, drivers de interligação, relés que ligam máquinas, motores e tudo mais, tá? E esses caras estão ligados a dispositivos. Esses dispositivos geralmente possuem um microcontrolador
com conectividade, ou seja, esse cara se conecta aí a uma rede, seja essa rede interna ou seja essa rede já externa, né, ligada direto à nuvem ou ligada direto a uma telecom, por exemplo, LoRaWAN, Sigfox, Wi-Fi, Bluetooth, aí você tem uma gama de coisas, né? Protocolos mais internos, você tem Zigbee, Z-Wave e mais tantos outros que trazem aí essa interligação, seja direto máquina a máquina, seja direto máquina a um gateway, e esse gateway está ligado à internet, seja de forma direta, seja de forma compartilhada, seja num formato mesh, aí você tem várias formas de se conectar, tá? E esses caras, como eu falei, podem estar ligados direto à nuvem ou direto a uma nuvem privada, às vezes. Porque agora, quando a gente fala de nuvem, tem-se muito claro na cabeça a ideia Microsoft, Google, IBM, né? Então você já traz esses caras todos, Amazon, né? E coloca esses caras dentro desse universo. Mas você tem a ideia também de trazer os caras mais privados, né? Então, seus data centers, você tem os híbridos aí no meio desse caminho, né? Tem uma gama de outras coisas no meio dessa seta que parece ser tão simples, né? Aí na tela. E eu tenho um segundo modelo, onde eu tenho enxergado grandes oportunidades atualmente e tenho visto muita coisa crescer, tá? Que são os gateways ou o Edge Computing. Porque quando se fala de Edge Computing, muita gente traz na cabeça aquela ideia simplória de um dispositivo tendo inteligência. Edge Computing, às vezes, é uma lâmina de servidor que está lá na base, no site, na indústria, na fazenda, na loja. Então, tudo isso aí é Edge Computing, ou seja, você está levando a computação para a borda, para a ponta, né, e está processando esse cara. O que é muito interessante nesse cenário? A gente começa a ter uma confiabilidade maior e um tempo de resposta muito menor. E daí nasce a ideia de se levar muita coisa para ser processada lá na ponta. Tá? Mas na frente a gente vai falar de Azure Functions, mas Azure Functions hoje você consegue tanto rodar Azure, nuvem, quanto rodar Edge, usando a IoT Edge da própria Microsoft. Mesmo código, mesmo funcionamento, tudo análogo. Então você consegue rodar esse cara muito tranquilamente. Uma coisa importante é, quando eu processo esse cara num gateway, o que eu estou fazendo? Eu estou processando ele localmente, mas eu tenho a possibilidade de sincronismo. Então eu posso trabalhar em 2 passos. Onde eu opero localmente, funcionando extremamente tranquilo, né? Porque se eu tiver desconexão, se eu tiver algum problema externo, eu estou resguardado, desde que eu tenha uma rede backup de energia e uma série de outras coisas, né? Mas, dadas as devidas proporções, eu estou resguardado dentro daquele meu ambiente. Eu consigo resolver o meu problema e, a partir daí, melhorar isso na nuvem. Poxa, exemplo, a gente consegue fazer hoje inferência de inteligência artificial na ponta, mas toda a parte de treinamento é feita na nuvem. Então por que eu não faço isso ser contínuo? E aí com isso eu tenho o poder de processamento da nuvem, tenho o poder de velocidade de rodar isso na ponta, tenho a capacidade de operar desconectado e a possibilidade de estar o tempo todo me conectando quando houver conectividade. Então essa é a ideia que eu trago aqui nesse diagrama como sendo um gateway, né? Mas que você pode entender como um dispositivo também. A gente tem dispositivos hoje que eu consigo rodar bastante coisa. E também você pode entender como uma lâmina de servidor. Tá? Muita gente roda hoje algumas coisas, por exemplo, protocolos, brokers de protocolos MQTT, por exemplo, de mensageria, você hoje tem rodando dentro de roteadores Wi-Fi. Então, tudo é possível. Depende do quanto você precisa, né, e do que especificamente você tem que rodar. Porque às vezes você tem coisas que necessitam de uma confiabilidade maior. Para todos os casos hoje, o que dá mais complicação é você garantir funcionamento. É você ter um monitoramento adequado. E quando você traz soluções de nuvem para esse cenário, por exemplo, o IoT Edge, né, que você consegue monitorar ele remotamente como se ele fosse um dispositivo, você tem mais confiabilidade na sua solução. E hoje você embarca um módulo de inteligência artificial, você embarca um módulo de serverless usando Azure Functions dentro desse cara. E ele tem toda a sua orquestração e você consegue gerenciar isso remotamente. Não necessariamente só monitorar,
mas você consegue modificá-lo remotamente, você consegue redefini-lo remotamente e você consegue, principalmente, fazer um deploy muito mais confiável. Então, quando se fala de internet das coisas, trazer isso para dentro de um serviço criado do zero, do nada, from scratch, não sei se hoje é a melhor solução mais. Já foi, mas hoje eu não sei mais se é a melhor solução. A gente já tem excelentes soluções no mercado que fazem isso aí funcionar extremamente bem. Tá? E aí, outra componente são os clientes, os dashboards, os visualizadores, né? O pessoal que retorna essa informação, geralmente conectado em nuvem, mas veja, às vezes eu tenho a necessidade de ter esse cara conectado localmente também. Então, esse diagrama aqui simples retrata muito bem a ideia de internet das coisas, onde nuvem, né, é ainda muito forte nesse cenário, mas a gente tem também um edge computing presente aqui na imagem desse roteador, desse gateway industrial, nesse caso aqui, né? Mas um gateway normal, tá? Onde você faz toda essa parte de inteligência na ponta, de processamento na ponta, sem trazer muito misticismo por trás, né? Às vezes são coisas simples, por exemplo, você tem um equipamento que fala um protocolo X, Modbus, por exemplo, e você precisa transformar isso em AMQP ou em MQTT para conseguir se conectar com o seu IoT Hub lá na nuvem, para conseguir com que isso seja uma mensagem fluida entre a ponta e o teu serviço que está lá no final. Né? Então você precisa fazer essa tradução de protocolo, porque se você sobe o Modbus para a nuvem, ele pode ser verboso demais, você está gastando muito. Dependendo do local da sua aplicação, isso não vai funcionar direito. Então é interessante esse pensamento, né, de que hoje a gente tem essa possibilidade de processar muita coisa na ponta. E de novo, às vezes é simples, não precisa ser complicado. Né? O que vai interessar e realmente o que fecha é o valor. O que fecha é a conta. Não adianta. Eu tenho uma tecnologia aqui que é sensacional, que reconhece pessoas, que reconhece o anel que a pessoa está usando, que reconhece pela pisada, pelo barulho da voz. E não me interessa. Não me interessa. Quanto custa isso? Né? E a gente tem que ter muito claro hoje que, às vezes, não dá para a gente trazer o top da tecnologia para as coisas. E muitos serviços são excelentes, mas a gente não consegue adequar o preço. E aí volta aquela temática que eu falei lá no começo. A ideia de uso de serverless hoje, na minha visão, e a gente tem tocado muito isso no mercado, é o que tem habilitado alguns projetos de internet das coisas. Sem isso, seria impossível. E fazendo a função, não a função nova, de coisas novas, de tecnologias que eu tenho que desenvolver alguma coisa, não. Às vezes fazendo a função de elo de ligação, às vezes fazendo a função de tradução de protocolo, simplesmente para que eu não tenha que usar outro serviço que custa mais caro, porque quando se fala de IoT, está falando-se de escala, então a gente vai ter que necessariamente crescer esse serviço e a demanda por computação ela se torna cada vez maior, de acordo com o número de sensores, de telemetria, de imagens que você está processando, então você tem aí uma gama de coisas para fazer. Bom, vamos trazer alguns exemplos aqui, né, de projetos para a gente inclusive trazer essa temática toda à frente, né? E todos os exemplos que eu vou citar aqui são exemplos que a gente já trabalhou, então que eu consigo trazer uma narrativa mais fidedigna ao problema, né, e como foi que a gente resolveu. Primeiro deles esse caso aqui, a gente fez um bem parecido, tá? Esse é um caso da Fujitsu, essa imagem inclusive é da Fujitsu, tá? É um pedômetro para vacas. Qual é o grande negócio desse pedômetro? Ele dizia exatamente o momento da inseminação artificial. A gente fez um caso muito semelhante, onde a gente utilizava as mesmas variáveis, só que a nossa inteligência estava rodando na ponta. Esse caso aqui, por exemplo, não sei se você que está me assistindo, né, já teve a oportunidade de ver, ele teve um machine learning após o momento de inseminação dessa vaca. O pedômetro dizia o momento exato, né, que a vaca deveria ser inseminada, e dependendo da janela de inseminação, você tinha o nascimento de um filhote macho ou fêmea. Né? Então, esse cara se viu depois pela execução de algoritmos. A gente fez algo bem semelhante com telemetria também, utilizando o mesmo cenário. Né?
Aqui a ideia de câmeras cognitivas, isso hoje tem tomado o mercado, né? O conceito de você reconhecer face, de você reconhecer emoções, de você reconhecer gênero, é muito interessante, principalmente quando é atrelado a marketing. Então você consegue trazer. Aqui eu trouxe um case de câmera cognitiva, mas a gente já fez alguns também de reconhecimento de placa, reconhecimento de estoque, posicionamento de objetos, tudo isso usando algoritmos de visão computacional ou de inteligência artificial, tá? Então aí depende do momento, às vezes um sai mais barato que o outro no momento de processar, né? E hoje você tem um cenário onde você consegue consumir tudo isso que está aqui na tela, você consegue consumir dentro do Cognitive Services, por exemplo, que é um serviço da própria Microsoft, onde você simplesmente faz uma chamada API e tem esse retorno, né? O Keystone Vision já está rodando no Edge também, e o Face API parece que vem aí para o Edge em breve. Tá? Com isso, você tem toda a parte de quê? De entender o que está acontecendo na imagem. Poxa, mas aonde entra serverless nisso tudo? Por exemplo, se eu processo um cara desse aqui, eu tenho que tomar uma determinada ação, eu tenho um processamento baseado num gatilho, num input, numa chegada de dados. E aí eu consigo tratar essa chegada de dados usando o quê? Usando uma função de serverless. Né? Eu vou mais à frente conceituar um pouquinho de serverless para a gente entender e voltar nesses cases aqui. Mas o que interessa a gente começar a pensar? Como é que eu rodo isso com o menor esforço possível, usando o mínimo possível, porque hoje eu tenho muita solução. Só que cada solução, na hora que você vai juntando, ele vai gerando uma pilha de execuções, e essa pilha de execuções tem um custo. E toda vez que esse custo vai sendo somado, você começa a multiplicar pelo número de faces que entraram na loja. Então, uma loja pequena são 2.000, 3.000 pessoas passando por dia. Então, são 2.000 ou 3.000 execuções ali. Né? Então isso aí começa a ficar um pouco complicado. Quando você começa a tentar escalar isso para tornar isso uma solução de mercado, o seu custo se torna proibitivo. E aí o seu projeto foi por água abaixo. Então quanto mais você conseguir executar com formato barato, melhor. Por exemplo, se você tem um reconhecimento de face, nesse reconhecimento de face, o que você vai ter que levar para a nuvem? Você vai ter que levar para a nuvem se você estiver usando serviços de nuvem, né? Se você não estiver usando Iolo, não estiver usando OpenCV, OpenVino, alguns outros aí, né? Que estão rodando na ponta. Você, TensorFlow também, né? Café, cara, daria para listar aqui um monte, né? Se você estiver usando esses caras, você pode mandar a imagem direto para eles, processar ele em loco e resolve o seu problema. Se você não estiver usando, você tem que cortar a face da pessoa. E no momento que você corta a face dessa pessoa, você tem que subir ela para a nuvem para bater esse cara na API. Né? Se você faz isso direto da ponta, você está encapsulando isso dentro de um HTTP, o protocolo ficou maior, dependendo disso você vai gastar mais banda, e aí começa toda uma discussão acerca disso. Por outro lado, você pode usar o próprio dispositivo, salvar ele em um storage lá na nuvem e jogar um Azure Function dizendo o seguinte, olha, toda vez que chegar uma imagem nessa pasta, roda e me devolve alguma coisa. Então ele vai, assim que chegar uma imagem no seu Blob Storage, você busca essa imagem, roda um algoritmo e aí você vai computando o número de pessoas que entraram na loja. Olha, entraram tantas masculinas, tantas femininas, entraram tal hora, entrou tantas pessoas. Você vai computando esses caras aonde? Aí no seu analítico ou em alguma outra solução que esteja mais na ponta. Mas esse processamento você fez como? De acordo com o gatilho que você teve, que era a imagem, que você recortou na ponta e que você mandou para lá. Então você diminuiu a utilização de banda, você conseguiu colocar isso para funcionar na nuvem e o melhor dos cenários é eu só rodo esse cara que pega a imagem e faz ele bater na API na hora que chega uma imagem. Então eu não preciso ter um serviço escutando e sendo pago o tempo todo. Tá? Então você tem aí esses cenários. Aqui é um cenário de monitoramento de carga de veículos, de logística. A gente faz isso hoje para um cliente que roda Nordeste, inclusive case que saiu, IT Media e alguns outros aí, onde a gente faz a pesagem do caminhão baseado em alguns sensores que estão dentro desse caminhão. O que a gente fez? A gente tem um algoritmo rodando
dentro do caminhão. Esse cara une todos os sensores, compila esses dados, reduz o que me interessa dos dados e manda para a nuvem para que a gente faça toda a parte de análise. Então, eu tenho 2 cenários aí, onde na ponta eu utilizo Azure Function dentro de um módulo que faz uma computação. O grande negócio que a gente viu, por exemplo, nesse caso, foi que o mesmo código que eu utilizo na ponta é o mesmo código que eu utilizo lá na nuvem. Então, se eu tiver cenários onde eu consigo subir direto, né, esse dado, eu não tenho a problemática de ter códigos diferentes e tudo mais. Então, isso aí para nós foi um diferencial, não é o que modificaria, o que definiria a utilização da tecnologia, porque é tranquilo hoje você ter códigos diferentes e fazer deploy desses caras, mas você consegue hoje ter uma utilização muito mais tranquila quando você tem cenários como esse, principalmente pensando em desenvolvimento também multiplataforma e tudo mais, que é o caso da gente aqui hoje, que cada desenvolvedor, cada engenheiro tem um sistema operacional diferente, né? Então a gente não se preocupa muito com isso, nem com o ambiente de execução, hoje está tudo containerizado, então fica muito mais tranquilo, tá? Para isso aí. Um cenário que a gente tem visto bastante e que tem aplicado bastante também, é o cenário de integração de protocolos e inteligência aplicada à automação e gestão predial. Então, câmeras, toda a parte de energia, toda a parte de captação de energia também, placas e células fotovoltaicas, medições de gás, luz, água, todos esses caras, eles necessariamente estão na ponta. Eles têm alarmes que são críticos na ponta. Então, alarmes críticos na ponta, às vezes não tem como eu desviar esse cara da nuvem para ele me gerar um alarme. Porque além do que, o meu custo é muito alto para fazer isso. Então, o que a gente fez? A gente rodou o mesmo cenário que eu rodo na nuvem, eu rodo na ponta. Eu preciso do dado na nuvem porque eu preciso manter histórico disso. Eu preciso ter a amostragem desses caras de longo prazo. Porém, eu faço um cenário onde eu compilo esse dado e faço somente um ajuste da informação na nuvem. Não vale a pena eu ficar mandando a mesma informação de medição, por exemplo, de temperatura de sala, se ele está na mesma medição a cada 2 minutos e eu medi o dia inteiro e a medida é a mesma. Eu só vou mandar para a nuvem o diferencial, mas na ponta eu tenho que ter alarmes de criticidade. Então isso hoje a gente está usando serverless na ponta para fazer isso e alguns módulos de IoT Edge também, tá? Para rodar todo esse cara. Aqui mais um, né? Gestão de temperaturas, usando machine learning também, para começar a fazer modificação, né? E otimização de uso de balcões, de uso de refrigeração dentro de caminhões e tudo mais. Então a gente tem trabalhado algumas coisas desse tipo. Esse aqui é um que a gente usa muito pouco de Azure Function na ponta, a gente usa mais outros módulos e tudo mais, mas a gente tem toda a parte de functions na nuvem para fazer a concentração e o monitoramento, às vezes, de alguns dados. Tá? Então, vou trazer outro exemplo, né? Quando se fala de Azure Functions, quando se fala de serverless, muita gente liga diretamente ao código, diretamente a ter que redigir alguma coisa. Tira um pouco isso da sua cabeça. Você hoje tem Logic Apps, por exemplo, que faz um cenário, né, e uma gama de coisas absurda e que você não precisa às vezes escrever nenhuma linha. Por exemplo, eu consigo receber um dado e dizer, olha, esse dado aqui é um dado anômalo, sei lá, ele é um dado que está fora da curva, é um dado que estourou a medição e a gente já validou e esse dado é real. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um SMS para todo mundo. Por que hoje, 2019, você vai redigir um código que manda SMS? Por que você não usa simplesmente um conector de SMS e já dá a saída desse cara? Então, é disso aí que você tem que começar a pensar para começar a aderir a esse modelo de serverless, né? O nosso objetivo aqui não é entrar na arquitetura específica de serverless, mas trazer um pouco dessas aplicações, né? E do como a gente tem enxergado e trazido isso aí para o mercado. Tá? Aqui é um cenário padrão de manipulação aí de sensores e de alguma coisa. Aqui está bem simplório, né? Com um sensorzinho aqui de temperatura e de umidade e um LED, mas esse aqui é a cara que todo mundo usa, né? Onde você tem um dispositivo, onde você está ligado, esse dispositivo aqui ligado ao IoT Hub, né? E esse cara aqui ligado em um Stream Analytics para estar tratando essa passagem de dados aqui. O Stream Analytics tem às vezes um custo fixo e ele vai ter que crescer de acordo com nós e com potencial, com threshold e tudo mais.
Às vezes, se você trocar simplesmente o Stream Analytics por um Azure Function aqui, seu custo pode ter um degrau muito grande. Então, torna-se um pouco interessante, né, toda essa temática em olhar o seguinte, olha, arquiteturas que já existem hoje podem ser substituídas, podem ser agregadas com Azure Function, com Logic Apps, com alguns outros serviços aí que trazem custo menor, né, e que às vezes vão te trazer a mesma ideia e vão te dar o mesmo resultado. Muitas das vezes, às vezes o resultado é até melhor, né, porque você tem um pouco mais de controle. Não estou aqui dizendo que o Stream Analytics não é uma função boa, não é um bom serviço. Pelo contrário, né, a criação de janelas de tempo, de uma série de coisas que ele faz, é crucial para muitos cenários. Mas para alguns não. Não faz sentido, às vezes, eu pegar para desviar esse cara para um storage, por exemplo. Né? Quando eu consigo fazer isso muito mais rápido, com muito menos uso de recurso e, principalmente, custo muito menor. Né? E aonde, o que é serverless, né? E como é que ele está inserido nesse negócio, eu acho que eu já trouxe alguns exemplos. Vamos, então, conceituar um pouquinho do que é serverless. Não tem como a gente entrar nesse cenário sem falar de história, né? Onde a gente começa on-premises, que para nós aqui, Crazy Tech Labs, é algo que é muito difícil e muito intangível, porque a gente está falando de coisas que crescem muito rápido, que escalam muito rápido, que tem necessidade de segurança muito forte. Então, às vezes, para nós, nuvem já é o primeiro caminho, né? E o caminho mais fácil, mais feliz, digamos assim. Mas quando a gente pensa em on-premises, era a ideia de você gerir tudo, né? E aí a gente veio para o modelo de infraestrutura como serviço, onde eu geria máquinas virtuais e tudo mais. De novo, para o meu cenário, é muito complicado você fazer essa gerência. Às vezes a gente sim tem necessidades específicas onde a gente vai gerir toda a parte de infraestrutura, né? E por meio de máquinas virtuais, criação de redes e tudo mais. Mas hoje nós somos fundamentalmente mensagens e serviços. Então eu tenho isso hoje com muito mais velocidade de desenvolvimento, com muito mais segurança, se eu esquecer todo esse lado de infraestrutura. E aí a gente parte para plataforma, né? Onde traz-se somente o conceito de eu fazer o meu deploy, de eu não me preocupar com uma série de coisas, é o que a gente utiliza, é o que hoje habilita também, né, a ideia de você ter Azure Functions. Você consegue trazer isso dentro do modelo de plataforma, tem um modelo de bilhetagem em que você consegue colocar para definição de cargas e tudo mais, e a gente tem um modelo mais novo, né? Não trago, como muitos gostam de dizer, né, o melhor modelo. Eu não acredito que seja o melhor modelo, eu acredito que ele é o melhor modelo em muitos cenários. Como o PaaS é o melhor modelo em muitos cenários, como o IaaS é o melhor modelo em muitos cenários. Depende do seu projeto, depende do que você tem e do que você tem de desafios pela frente para cumprir. Tá? Então, essa é a ideia, né? E quando a gente traz isso aí para a ideia de funções, você tem uma trigger que gatilhou, né, essa função, código aí que gerencia isso tudo, tá? E os inputs. Ou seja, trazendo para os exemplos que eu dei anteriormente, né, eu tenho triggers, que são as mensagens que chegaram, as imagens que foram passadas para dentro desse storage, alguma coisa nesse tipo. Eu tenho os inputs, que são às vezes o mesmo trigger, né? Então às vezes eles são a mesma coisa, mas eles podem ser coisas separadas. Exemplo, o trigger pode ser um tempo, por exemplo. A cada 10 minutos, busque o dado de algum lugar e faça alguma coisa. Cada 10 minutos rode um processamento que unifica todos os dados e salva um arquivo de visualização. Sei lá, alguma coisa nesse cenário. Tá? E aí você tem os inputs, né? Esses inputs, hoje eu tenho uma gama já pré-configurada dentro da framework de Azure Functions, então isso aí já está bem transparente, bem tranquilo para que você faça a utilização. E qual é a ideia aqui? Menos escrita de código. A ideia é que para buscar esse dado, você não tem que escrever nada. Você faça simplesmente o consumo. A ideia é que para disparar esse trigger, você não tenha que agendar um cron, não tenha que fazer nada. Né? Que ele esteja ali apto a resolver o seu problema. E com isso você acabou de ganhar o melhor dos universos, que é um custo barato, porque você paga ele por execução. Vou falar já de um modelo de precificação, né? Que tem vários, tá? Mas você consegue rodar ele, às vezes, no custo de execução unitário.
Então isso sai realmente, efetivamente, muito barato, desde que seu código esteja otimizado bastante para que ele saia barato. Porque você paga por execução e uso de memória. Então, se o seu código estiver mal escrito, com muito consumo, com muito demorado, com uma série de coisas, um nível de complexidade muito grande, pode ser que a Azure Functions se torne muito mais caro do que você ter um serviço rodando dentro de uma máquina virtual, por exemplo, que fica escutando e que fica resolvendo. Todos os caminhos levam ao final. O que você tem que ter muito claro é qual é o melhor para aquela sua solução. A gente tem enxergado isso aqui muito bem. E outra coisa é a saída desse cara. Se eu vou salvar, por exemplo, num blob storage, se eu vou salvar esse cara, por exemplo, numa tabela de banco de dados SQL Server, se eu vou salvar esse cara, ele é um dado, um registro, que eu vou salvar ele no Cosmos DB, por exemplo. Esses caras são saídas. Eu não tenho que me preocupar com eles. O que eu tenho que me preocupar aqui? Com o meu código. Então, é esse cara aqui, ó, que eu tenho que me preocupar. Porque o binding, ele já vai trazer o input para mim, né, e o output também. Então eu já tenho as ligações prontas, e aí, o que eu me preocupo? Em escrever simplesmente esse bloquinho aqui de código, que vai dizer o seguinte: olha, eu quero que essa mensagem seja tratada dessa forma e que aconteça isso. Eu quero que essa mensagem, quando chegar, eu faça um gatilho e chame um API e execute essa API. Eu quero que, quando bater um arquivo lá dentro do meu blob storage, eu pegue o arquivo, deserialize esse cara, né, e serialize esse cara e passe esse cara para executar uma API de algum lugar. Ou transfira um arquivo para outro. Ou a cada 10 minutos junte todos os arquivos e transforme eles num só. Ou a cada 20 minutos faça um parse desses arquivos e salve eles numa tabela de Cosmos, numa tabela de SQL Server. Ou faça esse cara e salve uma mensagem não sei aonde, jogue ele para dentro de uma fila, processe um service bus. Aí é você quem vai definir. Mas é isso que tem que estar muito claro na utilização de serverless. E esse é um dos pontos de DNA, aí eu posso dizer, de uma solução de IoT, que é esses pequenos blocos aí estarem sendo unidos de forma eficiente e com um custo muito bacana, né, que é o que a gente consegue funcionar extremamente bem. Aqui, só para efeito de exemplificação, né, eu tenho uma parte de consumo que é a mais conhecida, que é que você paga por uso. Ou seja, eu não me preocupo com absolutamente nada e eu vou dando um número de execuções e vou pagando pelo número de execuções. Eu tenho também como colocar esse cara para rodar num modelo de precificação normal de um application service. Então eu consigo chegar e dizer, olha, eu quero essa carga nessa máquina com esse número de recursos e eu quero que ele execute dessa forma, tá? E aí eu consigo trazer todo o isolamento, consigo fazer uma série de coisas que às vezes são necessários em ambientes com maiores riscos, né? Ou que às vezes tem compliances muito fortes. Agora a gente está falando de LGPD, então tem muitas preocupações para a gente rodar, né? Infelizmente algumas coisas não são tão simples quanto a gente vê nos exemplos. Às vezes a gente tem que agregar mais coisas e isso gera o quê? Isso gera custo. Não tem jeito. Além disso, você consegue executar esse cara no Azure Stack, consegue rodar esse cara dentro de um servidor, dentro de uma máquina sua para fazer teste, para fazer execução, tá? E você consegue rodar esse cara dentro de um módulo de IoT Edge, que é hoje o que eu falei nos últimos exemplos aqui. Então, os últimos exemplos que eu dei foram exatamente esses caras para você fazer a utilização, né? Então, quais são os componentes hoje que eu tenho e como é que a gente utiliza ele? Por exemplo, Azure Functions eu tenho uma gama de entradas e de saídas, tá? Acho que muitos colegas vão falar aqui ao longo da semana, né, sobre isso. E nesses casos você tem os principais aqui para nós são as entradas de mensageria, então Event Hub e IoT Hub, e toda a parte de mensageria de bus mais complexos, né? Então a gente tem isso aí, a utilização disso é muito forte. Além disso eu tenho também Logic Apps, onde eu consigo desenhar um workflow baseado numa entrada, né, e dar uma saída e simplesmente trazendo realmente componentes. Isso é inclusive muito mais simples para o seu usuário, que às vezes está descobrindo ali aquela necessidade, eu quero gerar isso, gerar aquilo, você tem que dar as possibilidades a ele, né? Possibilidade de mensageria, de filas e tudo mais, mas ele consegue gerar esse workflow arrastando e soltando ali uma série de coisas que já estão prontas, né? E atualmente a gente tem o Event Grid também, que é
a grande cola entre todos os serviços, né? Cosmos DB, por exemplo, eu já tenho feed de atualização que gera gatilho dentro do Event Grid, ou seja, se eu atualizar um registro específico, eu já consigo trazer esse cara, né, e dar uma chamada em algum outro lugar ou disparar alguma outra coisa. Lembrando, o Event Grid é o cara que faz só a cola entre um e outro. Ele só pega um gatilho e leva para outro canto, né, e aí você tem que processar dentro desses outros caras. Esse trio aqui que resolve muitos dos problemas, ele está inserido dentro de uma plataforma que tem uma gama de coisas, dentre elas a IoT, que é o que a gente faz a utilização, e que eu tenho suporte aí em muitas das coisas. Não vou me aprofundar aqui, eu dei uma olhada na grade, tem vários colegas aí que vão falar, né, inclusive sobre utilização em Visual Studio Code e como é que você leva isso para vários ambientes, né? Então você vai ter aí ao longo da semana aqui nesse evento, você vai ter a explicação melhor até do que se eu fosse trazer aqui, que eu estou com foco muito mais no objetivo da gente resolver problemas de internet das coisas. Tá? Essa aqui é uma cara do Logic Apps, tá? Onde eu trago aqui uma junção aí de arquivos modificados no FTP, modificações e translate aí, né, de CSV para JSON, então ele faz conversões em PDF, muda nome, ou seja, tudo isso hoje você teria que codificar. E se você for olhar, uma solução hoje, o nosso cenário, né, uma solução de IoT, ela tem muito disso aqui. Eu tenho dados que vêm de fontes muito heterogêneas, eu tenho dados que chegam num formato de um grande pipe aí e que ele traz bilhões de registros e eu tenho que traçar rotas, traçar filtros em cima desses caras e a partir daí eu tenho que gerar saídas para que sejam tomadas decisões. E não necessariamente eu tenho tempo de processar, de reduzir esse dado, de fazer uma gama de coisas. Eu às vezes não tenho esse tempo. Então eu consigo, por exemplo, desviar um streaming que eu estou recebendo de determinados dispositivos ou de determinadas plantas, né, e fazer um pipe como esse aqui de execução, onde eu pego, gero um PDF e mando por e-mail. Digo, olha, está aqui a produção do dia, está aqui a produção do período, está aqui a produção do período para a sua planta específica. E eu tive um custo de execução desse cara. Veja, meu usuário que está lá na ponta, ele está no melhor dos mundos, porque ele está recebendo um e-mail de um compilado que está funcionando e eu estou buscando o quê? Estou buscando as mensagens que vieram direto lá dos meus dispositivos. Ou às vezes estou acessando alguma coisa que está dentro de um Time Series Insight e estou executando uma query. E esse cara aqui está baseado em tempo e ele me faz isso a cada 8 horas, a cada 4 horas ou no horário fixo. Todo dia às 5 da tarde ele pega, compila e manda esse arquivo. Então essa é a ideia, né, quando a gente começa a pensar nessa série de coisas aí. E muita gente tem uma visão de que não, se não é código, o negócio não é muito completo e tudo mais. Aqui algumas ideias, né? Slide que com certeza está desatualizado, porque hoje Azure se atualiza diariamente, né? Então aqui uma gama de coisas que a gente consegue fazer. Por exemplo, toda a parte de cognitivo que está aí no topo da tela. Então, Face API, luz, tradução, Computer Vision, né, a utilização de Power BI e trazer tudo isso aqui para dentro. Tá? Com serviços de terceiros também, Twilio que eu citei anteriormente, né, para você fazer um envio de SMS, por exemplo, uma ligação. Né? Então você consegue fazer uma série de coisas, abertura de ticket num Dynamics ou em algum outro, né? Criação de um quadro no Trello, salvamento de um arquivo no SharePoint e já compartilhar isso, e aí você já tem e se utiliza de todas as permissões de AD, ou seja, uma gama de coisas onde você diminuiu o seu tempo de desenvolvimento, consequentemente você melhorou a sua eficiência, consequentemente sua solução começa a ser melhor. Desde que, lembrando, né, todos esses caras geram um custo, eles estão numa pilha. Então, se você vai somando essa pilha, o custo final tem que ser menor do que a dor atual, porque senão ela não vai funcionar, né? O Event Grid, como eu falei, é um grande elo de ligação entre todos esses caras. Então, Blob Storage gerou alguma coisa, ok? Ele já vai e dá um gatilho lá no Azure Function para mim. Ele faz isso. Eu tenho o gatilho do Azure Function direto também, tá? Então, você às vezes não precisa passar por todos os serviços. Às vezes você pode usar um só, mas
Quando você vai para a parte de logs, de auditoria, de uma série de coisas, já tem uma gama de coisas já pronta. Então, tem alguns cenários que são interessantes você usar mais de um serviço desse de serverless em conjunto. Tá? Então, você tem aí não só quando se pensa em dado, né? Quando se pensa em input, não pense só no dado, mas pense também no alguém modificou alguma coisa no resource group X. Então, você tem acesso a esse cara. Alguém acessou o relatório de não sei o quê. Ninguém acessou o relatório de não sei o quê. Então tem toda uma gama de coisas que você consegue chegar utilizando aí serverless. Alguns dos exemplos que eu dei, você não vai conseguir fazer exclusivamente com o Event Grid, mas você vai conseguir fazer usando vários outros aí e fazendo queries nos locais adequados. Tá? Só para a gente ir encaminhando para fechar, né? Não tem como deixar de trazer esse cenário aqui. Lembrando, tudo que é software as a service você tem menos necessidade de gestão. E quando se fala de Azure Function, a gente traz ele muito nesse último pilar, né? Então, comece a pensar um pouco nisso na hora que você vai desenhar suas soluções, principalmente se você tiver numa solução de internet das coisas, porque gerir tudo isso pode parecer muito simples, né? Mas às vezes é um gargalo para muitas empresas. Quando a gente vai para a ideia de Azure Functions que a gente trouxe um pouco mais atrás, eu estou falando de quê? De eventos, aqueles gatilhos, né, que eu falei lá atrás. Então, tempo, mensagem, o arquivo, chegou alguma coisa, fez isso, fez aquilo. Então, são esses eventos. E eu tenho a união de código. Então, esse cara é o Azure Function. O Azure Function ele vem para resolver essa problemática. O gatilho trazendo informação e dando uma saída. É aquele gráficozinho que a gente viu a animação um pouco mais cedo aqui na apresentação. Tá? Esse cara hoje roda totalmente multiplataforma, totalmente dentro de clientes, ou seja, você consegue numa linha, né, de execução criar uma função, modificar, gerir um projeto. Então, isso está muito fácil. Hoje você tem multilinguagens. Tá? Aqui a gente vive um universo onde Python é algo que está muito intrínseco. Né? Então, é mais fácil, às vezes, eu usar uma biblioteca e fazer uma amarração de informação e tudo mais. Então, a gente tem escrito algumas funções usando o próprio CLI do Azure Functions em Python. Tá? E rodando multi-operacionais. Aqui eu uso Mac, algumas pessoas usam Linux, outras usam Windows, versões diferentes aí, né? Então cada um está dentro de uma execução, geralmente isso definido por projeto, né? E o projeto às vezes muda e requer outro sistema operacional para ficar mais fácil o desenvolvimento, mas uma coisa que a gente consegue bater o martelo que é a mesma Azure Function que a pessoa escreve lá, eu consigo rodar aqui, consigo testar, consigo publicar isso na nuvem com muita facilidade. Então, isso hoje é algo que dá um diferencial muito grande para a gente. Só para a gente não deixar passar, de novo, né? Timers, HTTP, uma série de coisas são os eventos que vão disparar esse meu código, né? Às vezes os eventos são os inputs, às vezes eu tenho inputs que não foram os triggers de gatilhamento dessa minha Azure Function, tá? Posso ter mais de um, posso ter várias saídas e eu tenho esses outputs já prontos, já codificados. Com uma codificação extremamente simples, acho que exemplos aí vocês já devem ter visto nas outras apresentações. Exemplos mais simples aí de HTTP e tudo mais, né? São eventos bem interessantes aí e que fazem isso funcionar muito bem. Aqui para a gente já chegar nos finalmente, né? O que seria um back-end aí, né, usando serverless, ou seja, eu ter dispositivos conectados, esses dispositivos estarem mandando dados aí para o IoT Hub, né, e você ter dados que tem uma condição especial. Se você olhar, às vezes é a temperatura, é o funcionamento, é o nível de trepidação, é a capacidade de produção, é o consumo elevado por tanto tempo, fator de potência de um circuito, sei lá, vários. Né? Então eu posso ter vários dados que têm condições especiais, então eu vou pegar e vou rotear esse cara para um lugar específico. Dentro do IoT Hub você trabalha com um streaming de mensagens e esse streaming de mensagens eu posso criar rotas de acordo com a mensagem. Posso dizer, olha, eu quero tal região geográfica, que você dispare isso aqui para esse
esse streaming de saída, né? E aí essas mensagens vão e correm por esse streaming, ou seja, eu estou roteando esse dado. E aí quando eu roteio esse dado, eu gero um gatilho naquela function e digo, olha, cara, vem cá, você recebeu uma mensagem vinda, oriunda, né, desse pipe aqui, então você vai e trata essa mensagem, e aí ele pode fazer uma chamada de uma Logic App, ou pode fazer alguma outra coisa e está derivando essa execução. Veja que aqui o nível de escrita de código foi muito pequeno. Não necessariamente isso aqui é uma execução de internet das coisas, de jeito nenhum, né? Aqui é um exemplo bem simplório, por sinal, de um roteamento de mensagem usando serverless. Tá? Aqui a gente não falou de storage, aqui a gente não falou de processamento quente, frio, de analítico, de nada disso, de inteligência artificial, nada, né? Aqui a gente tratou um alarme, digamos assim, ou uma geração. Aqui no caso é uma abertura de um ticket, mas poderia ser um alarme, né? Então que simplesmente disparava e mandava para gestores. Tá? Entrou fulano perto e eu gosto dos exemplos, mas eu gosto de ir um pouquinho mais além, né? Muita gente olha isso aqui e diz assim, tá, isso aqui é uma mensagem, isso aqui é um dado que vem de um sensor, vamos trazer isso para uma câmera, né? Vamos criar uma cerca virtual e vamos dizer o seguinte, olha, fulano acabou de sair da cerca virtual. Pô, mas para que serve isso? Isso dentro do ambiente industrial pode representar uma zona de risco e aquela pessoa não está habilitada a entrar na zona de risco pela cor do capacete dela. Então eu vou gerar um alarme para o plano da fábrica, para o gestor da planta. O gestor da planta já é ativado e ao mesmo tempo eu gerei um incidente para que isso seja corrigido no processo. Então isso hoje pode ser feito totalmente dessa forma, né, com muito pouca escrita de código e com a utilização de serverless, barateando a execução desse cara. Diferente de tempos atrás, onde eu precisaria escrever tudo, desde o algoritmo que reconhece a cor do capacete, o que hoje é praticamente um commodity, né, uma função que você utiliza, até a escrita propriamente dita do envio da mensagem de SMS com a chipeira de celular e tudo mais. Então, que hoje não faz mais nenhum sentido, né, quando você pensa no modelo de negócio que a gente vive hoje e na necessidade efetiva que a gente tem de estar tratando essa informação com velocidade. Para tratar essa informação com velocidade, eu preciso ter um desenvolvimento também com velocidade, com custo adequado. Para a gente fechar, o que eu tenho hoje de tecnologias aqui dentro do ambiente de Azure? Eu tenho uma gama de coisas que me dão suporte aos dispositivos, como os SDKs, né, que rodam em uma série de coisas, mas o que interessa efetivamente para essa nossa apresentação aqui? Todas essas soluções que estão aqui na tela, sejam as de PaaS ou as de SaaS, né? As de SaaS hoje a gente tem o IoT Central, que é sensacional para quando você vai para um modelo em que você não quer criar absolutamente nada, você quer simplesmente conectar o seu dispositivo e colocar ele para funcionar. Você, hoje, em todos esses cenários, tem a possibilidade de utilizar serverless, de utilizar uma saída e fazer o seu processamento, de utilizar uma mensagem e fazer um tratamento daquela mensagem da forma que você acha mais adequada. Com um custo, vamos falar aqui novamente, extremamente barato. Tá? E muitas das coisas hoje que você tem aqui, Azure Maps, por exemplo, você consegue acionar através de código, então você consegue criar blocos e tudo mais, você consegue fazer provisionamento, você consegue fazer uma gama de coisas hoje, muitas delas com serverless no meio do caminho, não necessariamente sendo ele o orquestrador, mas sendo ele às vezes o final, às vezes o início, né? Então você tem aí uma gama de coisas hoje funcionando extremamente bem. E para a gente fechar, esse aqui é um gráfico um pouco mais completo de uma solução de internet das coisas. Quando você olha um gráfico como esse aqui, as possibilidades são infinitas, né? E quando eu penso nas possibilidades infinitas, eu começo a ter custos infinitos também. Então, é uma necessidade muito grande de você pensar no seguinte: o que eu vou utilizar interligado a esse cara aqui? Será que às vezes eu preciso de vários serviços ou será que às vezes eu posso concentrar algumas coisas? Não pense nunca como Azure Functions sendo a solução única para se ligar à saída de um IoT Hub. Não vai ser. Nunca. Mas ela pode ser complementar para baratear custo e ela pode ser um replacement muito bom para alguns serviços dependendo da carga. Tá? Então é muito importante essa temática. E para alguns cenários, Azure Functions é imbatível. Inteligências mínimas e rápidas de buscar um arquivo e processar um arquivo e fazer essas coisas,
cara, isso aí não tem, se o código estiver bem escrito, não tem como bater, isso aí realmente é campeão nesse cenário. E isso aqui é um cenário que a gente vê todos os dias, não tem como. De novo, quando você olha um gráfico como esse aqui, quando você olha para o Field Gateway que você tem aqui na ponta, leia nesse Field Gateway o seguinte, Edge Computing, e traga muitos dos serviços que você tem aqui para ele, inclusive Azure Functions. E às vezes o mesmo código, rodando em tempos diferentes, com a mesma execução, porém com saídas diferentes. Um manda saída para ambiente interno, outro manda saída para ambiente externo, ok? Bom, pessoal, era isso. Quero agradecer, né? Agradecer aí ao convite por participar aqui do Serverless Week e foi um prazer muito grande. Vou colocar meus contatos aqui na tela, se tiver alguma dúvida, alguma questão. Eu tentei trazer o cenário mais abrangente possível, né? E para que a gente tivesse uma ideia do que é a utilização disso dentro do ambiente de IoT. Tá? Espero que vocês consigam aí, né, ter aprendido alguma coisa ao longo desses momentos que a gente passou junto aqui, e eu estou à disposição, inclusive se você quiser ver algumas coisas, por exemplo, como é que eu ligo um IoT Hub com Power BI, eu tenho esses vídeos prontos lá no meu canal, só acessar lá, já está, só assistir e fazer o passo a passo para que você consiga fazer essa interligação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, aqui na tela estão os meus contatos. Muito obrigado.